O ser humano é um sistema integrado, composto por diferentes instâncias ou dimensões. Temos a dimensão física, biológica, temos a dimensão psicológica, e na dimensão psicológica nós temos diferentes instâncias ou diferentes dimensões. Bom, aparentemente a camada mais superficial, que é a camada do ego, ela se isola ou ela está isolada das demais, não porque deve ser assim, mas por pura ignorância do próprio ego. O que é o ego? O ego é a nossa parte consciente, ou seja, aquilo que nós chamamos de campo da personalidade, campo da consciência de vigília. Então é uma camada muito pequenininha. As demais são muito mais extensas e ricas de material. Bom, mas o ego não conhece as demais. E como a personalidade, a parte consciente, está inserida neste contexto, desconhece o que vai para além de si mesmo, do próprio ego. Mas as camadas do inconsciente ou as outras dimensões, elas têm os códigos de comunicação com a camada consciente. Mas para isso é preciso que a camada consciente saiba disso, entenda que são códigos, não tente se livrar deles e aprenda a decodificá-los. Conseguindo fazer isso, ela vai entender as mensagens que vêm do seu interior, vêm dos sistemas mais profundos. Do ponto de vista físico, nós temos uma comunicação corpo-mente através de sensações, por exemplo, aquelas que nós chamamos de dores. As dores físicas, elas são uma consequência de um processo que está ocorrendo e, ao mesmo tempo, elas são alarme, né? Ou seja, o sistema está alarmando, dizendo para a parte consciente tem algo acontecendo e você precisa cuidar disso. Do ponto de vista psíquico, não é diferente. O sistema, as camadas do inconsciente, têm as suas maneiras de transmitir comunicados para a camada de superfície, ou seja, a consciência de vigília, o ego. E isso se dá também através de sensações. Essas sensações, a maioria delas, decorrem das emoções, aquelas que a gente considera como sendo negativas, né? Porque as emoções positivas, elas não nos causam dissabores. Nós gostamos delas e não as repelimos. Mas aquelas que consideramos desagradáveis, a gente tenta se livrar. E leva um tempo para a gente perceber que não dá para se livrar. Então, veja bem, sensações. Quais são as sensações? As decorrentes de medo, de raiva, de nojo, de vergonha. Principalmente essas quatro que são emoções básicas. Não tanto a vergonha, que ela tem muito a ver com cultura, mas principalmente as outras três. Bom, do ponto de vista do medo, a gente sente diferentes expressões do medo no corpo. E essas expressões no corpo a gente termina denominando de tensão, de ansiedade, de contração, de estresse, nervosismo. A gente pode dar o nome que for, né? Mas vem de uma emoção básica, que é o medo, né? Então, é através dessas sensações que o sistema está comunicando coisas para a camada de superfície. Se a gente consegue entender isso, em lugar de tentar se livrar, a gente, enquanto está se cuidando, vai se colocando disponível para aprender a entender os comunicados, o que é que o sistema está avisando para a gente, né? Então, tem formas do sistema fazer esses comunicados para a gente, né? Mas como é que a gente pode decodificar? Vou deixar isso para outro vídeo, né? Se você ficou curioso ou curiosa, fique atento, porque em outro vídeo
eu vou falar um pouco, já falei em outros vídeos, mas vou falar de uma forma mais resumida como é que a gente pode ir aprendendo a decodificar as mensagens do inconsciente.